Vamos divertir? Então, como vocês pediram, nós vamos falar dessa parte hoje de lógica. Olha aqui, pessoas, vamos divertir. Já sabe, aqui se tiver dúvida, pergunte. Não tenha dúvida, por favor, não fique com dúvida, não deixe para ir para casa com dúvida. Professor, eu não entendi, vai perguntar. Então, nós vamos falar de análise combinatória, tá? Hoje nós vamos falar de análise combinatória. Análise combinatória não cai, despenca em concurso, tá bom? Professor, você vai colocar essa aula lá no grupo? Vou, pode ficar tranquilo, eu coloco ela lá, tá? Essa análise combinatória, o foco dela está na resolução de problemas. Hoje, vocês vão ver comigo que não tem nada difícil no cálculo de análise combinatória. Ainda bem que vocês tiveram uma aula excelente aqui com o professor de português, com o Marlos, não é bom? Top, não é? Topíssimo. Foi meu aluno, aquela criança. Aquela fogoiozinha lá foi meu aluno lá atrás. Hoje ele trabalha comigo em alguns preparatórios aí. E eu já vinha querendo dar a oportunidade para ele, chegou a hora, e o cara é bom, né? Não, são bons. É porque o professor Ricardo, ele teve um probleminha de saúde, precisa organizar isso, né? Então, por isso que aí abriu a oportunidade para o Marlos, porque aí é fila, como eu falei, a fila vai ter que andar, né? É isso, dá visões diferentes. Mas e por que eu estou falando que ainda bem que essa aula veio depois do professor de português? Porque vocês vão entender que análise combinatória é mais português do que matemática. É mais interpretação do que cálculo. Se você conseguir interpretar, você vai acertar as questões, tá? Então, ela é baseada na resolução de problemas. Vamos divertir aqui com ela. Fazia assim que vai mais rápido. Nós temos dois princípios em análise combinatória. O princípio aditivo e o princípio multiplicativo. Ó, princípio aditivo não cai, tá? Pode esquecer. Princípio aditivo não cai. O que cai é o princípio multiplicativo. Por que, professor Raulice Bonito, que não cai? Eu te explico. Ela falou, porque o multiplicativo é mais difícil. Mas é assim, ó. O camarada não vai chegar aqui para você e falar assim, eu tenho dois tipos de sapato. Eu tenho 3 tipos de calça, 5 tipos de camisa. Quantas mudas de roupas eu tenho? Quantas peças de roupas eu tenho? Ele não vai falar isso para você somar. 2 com 3, com tal. Não, ele vai falar assim, ó, de quantas formas diferentes eu posso me vestir. Entendeu? Ele vai trazer a pergunta das possibilidades e não das quantidades. Aí eu já vou contar um exemplo para vocês. Eu, Raulice Bonito, lá em 2008, antes de 2008 até, eu pesava 136 quilos. Eu era fofo, né? Aí, eu trabalhando aqui na Ubra, eu tinha uma motinha, uma motinha CG, e aí eu ouvi uma propaganda passando assim na TV Anhanguera, de um restaurante, e ele falava assim, ó, venha se alimentar de mais de 300 formas diferentes. O gordo, né, já pega e enxerga 300 comidas, né? Aí, moço, venha se alimentar de mais de 300 formas diferentes. Eu imaginei o tamanho da mesa, dá vontade de abrir a boca e sair mordendo aqui, né? Falei, caracas, 300, tipo, vamos pensar hoje. Venha se alimentar de mais de 300 formas diferentes por R$ 29,90. Falei, caraca, eu vou pagar R$ 30 para comer 300 tipos de comida. Vou comer demais. Quando eu cheguei lá no restaurante, e aí eu quero até falar, de repente pode ser de parente de vocês, que o restaurante ainda existe, é aqui pertinho da Escola do Legislativo. Aí, pode até ser de parente de vocês, eu quero dizer que o erro é meu, não é deles. O erro é meu, né? Eu aqui já fui logo crescendo o olho maior do que a barriga, já querendo 300 tipos de comida. Eu imaginei logo uma mesa com 300 tipos de comida. Quando eu cheguei lá, tinha assim, tipo, uns 5 tipos de carne, uns 4 tipos de salada, vamos pensar, e uns 3 tipos de sobremesa. Opa, então 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60. Já tem 60 formas diferentes de eu me servir. Se tiver 5 tipos de, sei lá, de outra coisa qualquer, já deu 300. Estava tudo numa mesinha assim. Quando eu olhei aquilo,
Falei, vou almoçar aqui porque ele sabe matemática e eu não. Né? E ele estava correto. Ele não falou que tinha 300 tipos de comida, ele falou que tinha 300 formas diferentes de se alimentar. Então, entre os 5 tipos de prato frio, eu poderia escolher um. Entre os 5 tipos de carne, eu poderia escolher uma. Entre os 4 tipos de sobremesa, eu poderia escolher uma. Pronto, já deu 100 formas diferentes. Tá? Então, é isso que cai. Tá? As possibilidades e não as quantidades. Iniciamos aí? Então, cai as possibilidades e não as quantidades. Ok. Fale. Como é que eu consegui? Atividade física. Aí eu cheguei lá, eu vi tudo em uma mesinha assim, ó. E logo eu vi, ali, por exemplo, um churrasco, gado, porco, frango, linguiça, tinha 5 tipos de carne já ali. Né? Então, aí eu almocei lá mesmo, mas eles estavam corretos e eu errado. Eu fiz a bariátrica em 2008. Olha lá, gente. Então, princípio multiplicativo e princípio aditivo. Nós vamos focar no multiplicativo. Bom, a gente fala, são muitas situações do dia a dia que precisamos efetuar a contagem. Algumas vezes, estas podem ser feitas de modo direto. Por exemplo, ao contar o número de alunos de uma sala que vieram de outra cidade. Porém, outras situações, a contagem diretas são impraticáveis. Por exemplo, aqui mesmo na sala de vocês, talvez hoje é praticável contar o número de alunos. Lá no início, sabe quantos alunos nós temos matriculados aqui na sala de vocês? 1.079. Não, esse aí é o que vai pagar, dá dinheiro para a Assembleia que está precisando. Só vai dar dinheiro para a Assembleia, não é? A matrícula não vem assistir aula. Só nessa turma tem 1.079. Só nessa turma. Entendeu? Só nessa turma. Tem 1.079, e se nós pegarmos que tem 79 aqui, então 1.000 já estão fora. Não sei. Aí é o seguinte, agora, o que que acontece? Era impraticável eu fazer esse tipo que nós fizemos aqui hoje. Levanta a mão, não sei o que e tal, vou fazer o sorteio agora. Nós íamos terminar só, né, mais tarde, depois das 22. Quando tem números pequenos, possivelmente nós conseguimos ver as possibilidades. Quando não tem, nós estudamos a parte de combinatória. Por exemplo, número de celular, número de telefone, placa de carro. Não é isso? Então, olha lá. Exemplos. O diretor do departamento de trânsito de um país deseja saber o tamanho da frota. Aí fala, qual pode ser identificada por um sistema de placa que tenha 3 letras e 4 algarismos. Nós vamos ver isso tudo hoje e na quinta, que eu vou encerrar com vocês aqui só com exercícios. Então é o seguinte, galerinha, ele estuda, a análise combinatória é para isso, né, para não repetir uma placa de um carro, né, para ver a possibilidade de você ganhar na Mega Sena, os 560 milhões aí, que vai ser agora. 2 anos atrás, eu não ganhei os 360 milhões da Mega Sena por causa do número 23. Eu fiz uma combinação matemática, e dessa combinação matemática, eu escolhi 40 pessoas lá no meu trabalho para a gente jogar. De quê? Não, eu não estou falando para o senhor que eu não ganhei pelo número 23, eu ainda fiz a quina. E aí o que me matou é porque o número 23 é o aniversário da minha mãe. E eu sempre jogo, dessa vez não joguei. Mas ainda deu 50 mil para dividir entre os 40, né? E eu tinha comprado 2 cotas, levei 2.500. Né? Aí teve 2 ganhadores. Então, se nós tivéssemos ganho, era 3 ganhadores. Na época lá, não foi 500 milhões, né? Era 120 milhões? Não, era 360 milhões, na Mega da passada. 360 milhões. Aí, como ia dar 3 ganhadores, ia ficar 120 milhões para cada um deles. Nós éramos 40, então ia ficar
3 milhões para cada um. Como eu tinha comprado 2 cotas, eu levaria 6 milhões. Não levei 6 milhões por causa do número 23. Né? Então, isso aí é análise combinatória. E como isso? Eu escolhi 10 números e fiz uma combinação de 10 tomado de 6, dá 230 cartelas, 210 cartelas. Vou mostrar isso para vocês. Eu não, estou com preguiça de ficar rico. Olha lá. Olha lá, então. Mas eu ensino e vocês podem fazer. Olha lá, gente. Então eu tenho. Você está interessado em jogar na loteria e saber qual a sua chance de ganhar fazendo apenas um jogo de 6 dezenas. Apenas um jogo, né? Então, quando a gente vai fazer isso, aí a gente joga 6 números. Aí, qual a possibilidade de sair o número 5, por exemplo? É 1 em 60. Depois, 1 em 59, né? A gente vai fazer isso depois, tá? Ó, vamos analisar aqui um seguinte problema. Fogoió, ao inscrever-se em um concurso de preparação para executivo de uma grande empresa, foi informado que deveria aprender 2 idiomas. Um deles teria de ser escolhido no grupo dos idiomas europeus, formado pelas opções inglês, francês ou alemão. Então, ele tem que escolher 2. Um é daqui, ó. Um ele vai ter que escolher daqui, inglês, francês ou alemão. O outro teria que ser escolhido entre mandarim e hindi. Quantas são as escolhas que Fogoió poderá fazer? Aí, professor, daqui a pouco eu acerto isso tudo. Acerta. Você tem 3 para escolher um. Então, você tem 3 possibilidades. E depois você tem 2 para escolher um. Então, você tem 2 possibilidades. Então, você tem 3 vezes 2 possibilidades. Mas calma. Eu prometo que vocês vão sair daqui sabendo isso aí hoje, tá? Pronto. Ó, se o evento é composto de 2 estágios... Isso aqui que já vai começar vocês a prestar atenção, tá? Certo, quinta-feira? Olha lá. Se o evento é composto de 2 estágios sucessivos e independentes, de maneira que o número de possibilidade no primeiro é M e no segundo é N, então o número de possibilidade do evento ocorrer é dado por M vezes N. Nossa, professor, não entendi nada. Eu sei, porque tem letra, vou colocar número, você vai entender. Ele não tem 3 europeus para escolher um? Então, para escolher o europeu, ele tem quantas possibilidades? 3. Depois, lá, mandarim ou hindi, ele tem quantos para escolher uma? 2. Então, ele tem, não são eventos independentes? Então, ele tem 3 vezes 2. Ele tem 6 possibilidades de escolher os idiomas dele. É só isso que ele está falando. Mas nós vamos transformar isso aqui em números, tá? Olha lá. Vamos pegar exemplo aqui para vocês verem. Vou pedir que vocês tentem. Ele diz assim, ó. Utilizando os dígitos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quantos são os números naturais de 3 algarismos distintos que podemos formar? 1 minuto para vocês. Ó, o Johnny já está entregando as constituições. Valeu, Johnny, muito obrigado. Utilizando os dígitos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, quantos são os números naturais de 3 algarismos distintos que podemos formar? Eu tenho uma aula dessa aí também, todinha lá no meu Instagram, só que ela está no feed. Uma aula toda, de 1 hora. Vai. Hã? Cadê o povo? Já que é português, né? Utilizando os dígitos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, quantos são os números naturais de 3 algarismos distintos que podemos formar? Todos?
Ó, 240. Alguém dá mais? Pessoal, olha aqui. Eu já vou falar assim. Daqui a pouco eu vou ensinar uma regrinha para vocês, mas eu já vou anunciar ela aqui. Daqui a pouco ela vai aparecer escrita aí, digitado. Mas eu já vou anunciar aqui, ó. Quando você vai resolver PFC, Princípio Fundamental de Contagem, nós temos duas regras. Eu vou simplificar falando bem assim para você. Hoje eu vou ensinar você o esquema do tracinho, tá bom? O esquema do tracinho, para simplificar. No tracinho nós temos duas regras. A primeira delas é procurar a exigência da questão, tá? Qual é a exigência da questão? A segunda delas é que olhar se aparece a palavra distintos, diferentes, tá? Distintos, diferentes. Se aparecer, eu tenho que observar que eu já vou usar um no tracinho anterior. Então, só são duas regras. A primeira, eu vou olhar se aparece a palavra distintos. Primeiro, eu vou pela exigência. Segundo, olhar se aparece a palavra distintos. Beleza? Sim ou não? Sim? Entenderam aí? Só são duas possibilidades que nós temos que observar aí. A primeira delas, nós vamos pela exigência, tá? Pela exigência da questão. Depois nós vamos olhar se aparece a palavra distintos. Tudo bem? Tranquilos? Olha lá comigo. Utilizando os dígitos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, quantos são os números? Tá? Quantos são os números de 3 algarismos distintos? Cadê você? Quantos são os números de 3 algarismos distintos? Olha aqui, pessoal, o que eu quero que a gente grave aqui, ó. Essas palavrinhas-chave, eu vou precisar que vocês gravem elas, tá? Então, eu tenho aqui, ó, três algarismos distintos que podemos formar. Qualquer coisa vai perguntar. 3 algarismos distintos, beleza? Então, a primeira exigência, ele quer 3. Segunda, os 3 têm que ser distintos, correto? Então, olha aqui comigo. Lembrando que nós temos de ver as possibilidades. Vamos comigo aqui. Vou abrir isso aqui, ó. Então, se são números de 3 algarismos, lembra disso aqui comigo? Eu tenho unidade, dezena, centena. Então, 3 algarismos vai até a centena, correto? Todos aí? Sim ou não? Todos comigo? Eu tenho unidade, dezena, centena. Unidade, dezena, centena. Então, se é de 3 algarismos, eu paro na casa da centenas. Sim ou não? Sim? Jogador caro aí. Sim? Beleza. Então, olha aí comigo. Então, eu tenho o algarismo das centenas, nós vamos ter o algarismo das dezenas, e depois nós temos o algarismo das unidades. Sim ou não? Sim? Então, isso, perfeito. Para escolher as centenas, eu tenho quantas possibilidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 possibilidades. Sim ou não? Beleza. Agora eu vou escolher o da ordem das dezenas. Olha lá. Então, para escolher o da ordem das dezenas, comigo, se são distintos, eu já usei um aqui, correto? Se era 6, ficaram quantas? Lindo isso. Ficou 5 agora. Então, era 6, 5. Sim ou não? Sim. Agora eu vou escolher o da ordem das unidades. Então, olha lá. Se eu vou escolher o da ordem das unidades, era 6, 5. Agora é quanto? 4. Então, pessoal, eu tenho 6 na primeira e 5 na segunda e 4 na terceira. Então, aqui é que eu falei que é o português. Eu tenho 6 na primeira e 5 na segunda e 4 na terceira. Toda vez que for a letrinha E, é produto. O OU é soma. Depois vamos falar do OU lá em combinação. Toda vez que falar o E, é produto. 6 na primeira, E5 na segunda,
e 4 na terceira. Então, 6 vezes 5, 30, 30 vezes 4, 120 possibilidades. Então, pelo princípio multiplicativo, o total formado será 120 possibilidades. Diz para mim se alguém ficou com dúvida. Pode falar. Fácil. De graça. Ó, então, eu vou repetir. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 algarismos. Eu tenho 6 algarismos. Aí ele fala, quantos são os números naturais de 3 algarismos distintos? Então, você abriu, são 3, 1, 2, 3. Correto? Até aí, dúvida? Tranquilos? Eu quero que todos entendam. É a primeira, vamos logo entender para depois não ter dúvida. Então, vou repetir. Eu tenho, utilizando os dígitos, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu tenho quantos dígitos ali? 6. Mas ele quer números naturais de 3 algarismos distintos. Então, eu abri 3 casinhas, 3 tracinhos. 1, 2, 3. Que é de 3 números. Os 3 estão aqui, ó. Tudo aqui é natural. Tá? Então, para escolher o primeiro número, eu tenho 6 possibilidades. Pode ser qualquer um dos 6. Mas ele não diz que é distinto. Então, se eu escolher um número aqui, eu não posso escolher aqui, ó. Porque é distinto. Tá? Se eu falar, a senhora vai vir aqui 100 dias, mas a senhora tem que sentar em 100 cadeiras distintas. Então, se hoje a senhora sentou aí, amanhã pode ser aqui, mas aí de novo não. Beleza? Então, vai tirando uma cadeira, vai tirando uma cadeira, vai tirando uma cadeira a cada dia. Se é distinto, era 6, tirou 1, ficou 5. Tirou 1 de novo, ficou 4. Dúvida? Não é que sempre tem que começar do 6, é porque são 6 dígitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantidade. Não tem 6 aqui? A senhora tem 500 cadeiras para sentar aqui. A senhora é a primeira que chega. A senhora vai sentar, a senhora tem quantas chances de escolher? Tem 500 cadeiras, a senhora é a primeira que chega. A senhora tem quantas chances de escolher onde vai sentar? 500. A senhora chega em segundo, vai ter quantos? 499. Você chega em terceiro, vai ter quantos? Pronto. O senhor chega em quarto, vai ter quantos? Pronto, é isso que eu estou fazendo ali. Ninguém vai sentar no colo do outro. Tem que ser em cadeiras distintas. Tem que ser casas distintas. Então, para cá, eu poderia escolher qualquer um dos 6. Escolhi um número. Para cá, sobra 5. Para cá, sobra 4. Tem nada, não. Não. Porque aqui eu poderia dizer que o número era 654, 456, sendo diferente. Tá bom? Não, eu não vou querer ganhar na Mega Sena não, porque no dia que eu joguei, o primeiro número que eu joguei foi o 10, mas no dia que ele sorteou o 10 foi o 6. Não quero, só queria se fosse o primeiro. Não existe isso. Possibilidade não é contagem, é possibilidade. Tá bom? Tranquilos? Sim ou não? Vamos para frente. Vamos seguindo. Ó, para iniciar o problema pelo algarismos das centenas, será o mesmo se eu tivesse começado pelo das dezenas? Ou da unidade? Agora aqui, sim, seria o mesmo quando não aparece o zero. O zero é um fator complicador nesse tipo de questão. Nós vamos ver questões aqui envolvendo o zero. Ó, não aparecer o zero é fácil. Aparecer o zero, nós vamos ter que ter cuidado. Tá bom? Mas eu vou fazer questões aqui envolvendo o zero. Ó, no sistema de numeração decimal, eu já expliquei isso para vocês no primeiro dia que eu fiz aula aqui. O nosso sistema de numeração decimal, porque a gente, do 0 ao 9, tem 10 números. A partir daí são só combinações dele. Por exemplo, o 11 é o 1 e 1. O 10 é o 1 e o 0, né? Então, o nosso sistema é decimal, vai do 0 ao 9, são 10 números. Então, no sistema de numeração decimal, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Determinar quantos números naturais de 3 algarismos distintos que podemos formar com esse sistema. Olha lá, ele quer número de 3 algarismos distintos. Ó, ele fala que ele quer número de 3 algarismos distintos. Apareceu o 0. Olha lá.
Aqui eu já vou explicar isso aqui para vocês. Então, observa aqui. Tá aí os 3 números. Sim ou não? Sim? Deixa eu perguntar um negócio para vocês. Se eu tivesse um número bem assim, ó, se eu fosse lá e tivesse um número assim, professor, não confunde a minha cabeça não, rapaz. Ó, se eu tivesse um número assim, pessoal, que número é esse? 15. Esse é o número da ordem das centenas? Não. Esse é o número de 3 dígitos? Não. Vocês já viram aquele termo? Aquele menino não vale nada. É um 0 à esquerda. Já ouviram esse termo? Vem daí, ó. Não vale nada. Esse número aí é 15. Mas fulano não vale nada. Pelo um peãozinho que não vale nada, aquele 0 à esquerda. Moço, não vale nada. Matriculou em 8 concursos, não estudou para nenhum. Vale nada. Só está dando dinheiro para os outros. É? Olha lá. 0,15. 0,15. Então esse cara aqui, ó, por que eu estou falando isso, gente? Está vendo um fator aqui, ó, complicador? O 0. Eu falei para você que em análise combinatória nós temos 2 possibilidades. Qual foi a primeira? Que eu falei que você tinha que analisar? Isso. É exigência. Existência também, pode ser. Eu falei a questão da exigência. Tem que ver a exigência. A exigência aí, ó, ele não pode começar com o número 0. Aí eu pergunto para vocês, do 0 ao 9 tem quantos algarismos? 10. Do 0 ao 9 tem 10 algarismos, correto? Mas se eu não posso começar com 0, então eu tenho quantas possibilidades de começar? Que lindo, fogoiores. Aí sim, porque se eles colocar uma com 0, muita gente erra. Eu vou repetir. Do 0 ao 9 são 10 algarismos, por isso que o nosso sistema é decimal. Do 0 ao 9 são 10 algarismos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto. 10 algarismos. Por isso que o sistema é decimal. Mas aí ele quer número de 3 dígitos. Eu abro 3 casas. Mas se eu começar com 0, ele não é de 3 dígitos, ele é de 2. Então eu tenho uma condição de existência, de exigência. Então eu não posso começar com 9. Mas agora observa aqui uma coisa comigo. E se eu tivesse esse número bem aqui, ó? Que número é esse? 105. Ele é um número de 3 dígitos? Beleza, estou começando a entender. Sim. Por isso que quando ele me perguntou ali, professor, e se o número tivesse trocado? Eu falei, não tem nada, desde que não tenha o 0. Se tiver o 0, dá problema. Tá? Então é o número 105, então ele é de 3 dígitos. Então o 0 não pode aparecer na primeira casa, mas ele pode na segunda, ele pode na terceira, ele pode na quarta, e assim por diante. Beleza? Então, pessoal, olha aqui comigo para ver se vocês vão entender agora. Eram 10 números. Eram 10 números. Eu não posso começar com 0. Então sobrou quantos? 9. Bom, sobrou 9. Nessa casa eu vou usar 1, correto? Então para cá sobra quantos? 9, não é isso? Por que, Fogoió? Porque agora o 0 volta. É isso aí, papai. Olha aí, ó. Seria 8, porque eu já usei 1 aqui. Mas como o 0 volta, então 8 mais 1, 9. Então eu tenho 9 possibilidades aqui também. Por isso que eu disse, não, errei. Vamos acertar. Para de morder o braço e reclamar. É melhor torcer para cair, se entender. Ó, pessoal, olha aqui comigo, pai. Aqui eu estou dizendo que tinha 10 possibilidades. 10. Mas exceto o 0. Eu vou escrever bem aqui. Exceto o 0. Cadê você? Exceto o 0. Exceto o 0 não pode entrar. Eita, mas está ruim. Escrevi aqui que ela está mais perto. Pronto.
exceto o 0. Então, era 10 números. Então, se não pode o 0, ficou 9. Agora, aqui o 0 volta. Volta o 0. Vamos entender isso. Eu não quero que ninguém reclame, não. Eu quero que entenda. Reclame, mas pergunte. Olha aqui, ó. Eu tinha 10 números. Se eu não posso usar o 0, então eu tenho 9. Mas eu uso os 9? Não, usa um deles. É como eu falar que eu tenho 5 pessoas que sabem dirigir num carro. Pronto. Esses 5 aqui estão num carro e os 5 sabem dirigir. Eu tenho quantas formas diferentes de escolher o motorista? 5. Mas dirige os 5 de uma vez? Dirige quantos? 1. Ah, não, eu quero ir no colo. Aqui não. Tá? Dirige 1. Tá? Então eu tenho 5 motoristas num carro. Mas eu vou escolher quem está mais descansado, quem vai dirigir de tal lugar a tal lugar, quem não bebeu, quem dormiu bem, quem enxerga melhor. Beleza. Então eu tenho 5 motoristas, eu tenho 5 possibilidades de escolher o motorista e eu escolho um deles. Então para a segunda eu tenho agora quantas? 4. Depois eu tenho quantas? 3, e assim por diante, se eu tiver que escolher motoristas distintos. Não é isso? Agora aqui tem o 0, então eu estou dizendo, eu tinha 10 números, mas o 0 não pode entrar. Então se o 0 não entra, eu tenho quantas possibilidades? 9. Então eu usei uma possibilidade aqui, não foi? Eu usei uma aqui. Então para cá eu ia ter que diminuir 1, ia ficar 8, mas só que o 0 não volta aqui. Então o número que eu usei aqui, ele é descontado pelo 0 que volta aqui. Beleza? Então agora eu tenho 9 possibilidades. Pronto, 9. E agora? 8, porque era 10, aí eu não podia o 0, ficou 9. O 0 voltou, ficou 9 de novo. Eu usei 2 números, agora ficou 8. O fogoió ali vai bem nesse conteúdo. Show de bola. Então eu tenho 9 vezes 9 vezes 8, 648. Fácil! Vem cá, senhora, por favor. A senhora é o 0. Fica aqui, vira para eles lá, 0. Pronto, a senhora é o 0. Aí eu disse que em um carro ia 5 pessoas, né? 5 pessoas. Aí eu disse que dessas 5 pessoas, os 5 sabiam dirigir. Tá? Os 5 sabiam dirigir. Pessoa 0, pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3, pessoa 4. Então eu tinha 5 pessoas e as 5 sabiam dirigir. Porém, o 0 falou assim, eu não quero começar dirigindo, não. O 0 falou, eu não quero começar dirigindo. Essa noite eu fui fazer umas coisas e demorei mais dormir. Né? Aí ela, não, eu fui fazer umas coisas e tchaca, tchaca. Aí demorou mais dormir. Pronto. Então, para escolher o motorista, eu tenho quantas possibilidades? 4. Aí suponha lá que o fogoió dirigiu. Beleza? 4. Então, eu falo que eu vou escolher em motoristas distintos. Aí o fogoió dirigiu até Porangatu, parou lá na barraca do queijo, comeu lá bem, ficou bem assim, né? Supriu essa necessidade que o corpo dele exige, né? Aí ele foi lá, né? Colocou ali, organizou, aí ele falou assim, agora eu não vou dirigir não, que eu já dirigi até aqui, eu quero descansar um pouco. Aí volta lá, 0. Volta lá. Volta, 0. Aí o 0 voltou. Ele já dirigiu. Eu tenho quantas possibilidades agora de escolher o motorista? 4 de novo, porque o 0 voltou. Entendeu? Então, por isso, ó, tirou o 0, era 10, nesse caso aí, era 5. Tirou o 0, ficou 4. O 0 voltou, vai ter 4 de novo. Pode dirigir qualquer um de vocês 4. Era 10. Tirou o 0, ficou 9. O 0 voltou, então ficou 9 de novo. Hã? Sempre pela exigência.
Sempre pela exigência. Se eu começasse dali, eu ia começar por 10, ia dar errado. Sempre pela exigência. São números de 3 dígitos, são ordem das centenas. Centena, dezena, unidade. Fosse 4, era milhar. Milhar, centena, dezena, unidade. Não, eu não comecei pelo 0, não. Eu só tirei o 0. Fala. Não, a senhora está confundindo. Não é do 0 ao 9 tem quantos dígitos? 10. 10 dígitos. Eu disse para a senhora, é a quantidade de dígitos que tem lá. Eu não estou começando pelo 9, não. É possibilidades. Eu tinha, quando o 0 saiu, eu tinha 4 possibilidades de escolher o motorista. Porque eram 5 números. Se eu tirei um, ficou 4. Se são 10 números, se tirou um, fica 9. Eu não estou começando por nenhum número. Mas está perguntando errado. Eu não estou começando por nenhum número. Eu não estou começando por nenhum número. Eu não estou começando por ele. Eu tenho 4 possibilidades. Eu não estou começando pelo número 4. Eu tenho 4 possibilidades. Eu não estou começando pelo número 9. Eu tenho 9 possibilidades. Suponha que fosse 100 números para escolher. Aí eu tiro o 0, não é isso? Suponha que eu tivesse do número 0 ao 99. Eu tenho 100 números. Aí eu tiro o 0. Se eu tirei o 0, eu tenho quantas possibilidades de escolher o primeiro? 99. Quantos de escolher o segundo? 99 de novo, porque o 0 voltou. Entendeu? Não tem como ser mais claro do que isso. Vem cá, 0. Vem cá, por favor. Vem cá, 0. Pronto. Agora, vamos ver se você entende. Eu vou mudar o número. Vou pegar eles aqui. Só esses aqui que estão na frente vão dirigir. Então eu tenho 1, 2, 3, 4 com 0, 5, 6, 7, 8. Não vou mais falar de 9 não, para pensar que eu estou usando 9. Então agora, já viu aqueles carros de 8 lugares? Essas Pajero de 8 lugares aí? Beleza, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos numa Pajero. Os 8 sabem dirigir. Mas aqui está o 0 entre os 8. O 0 está aqui, desculpa. O 0 está aqui entre os 8, né? O 0 está aqui entre os 8. Então, se o 0 fosse dirigir, eu teria quantas possibilidades de escolher o motorista? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 pessoas dentro de um carro. Os 8 sabem dirigir. Eu tenho quantas possibilidades de escolher o motorista? Mas aí o 0 fala, essa noite, tchaca, tchaca, eu demorei dormir. Eu quero descansar um pouquinho, eu não quero dirigir no primeiro trajeto. Então agora eu tenho quantas possibilidades? 7, então eu ia começar com 7, não era com 9, porque são possibilidades. 7, isso, quantidade, 7 possibilidades. Aí, a Fogoió aqui dirigiu. Qual é o seu nome, Fogoió? Fani. Fani dirigiu. Aí a Fani dirigiu, aí quando chegou lá na barraca do queijo, a Fani falou assim, ó, agora vocês vão Fani daqui para lá, porque eu já cansei de dirigir. Aí agora eu vou escolher de novo o motorista. Aí o 0 volta, porque agora ela já descansou. Por favor, não vou mais chamar você para não ficar, né? Aí o 0 voltou, não é isso? Aí a Fani não dirige mais. Aí eu tenho quantas possibilidades? 7. Porque ela não dirige mais, mas ela agora pode dirigir no lugar dela. 7. Aí agora, depois, são 3 números, eu tenho quantas possibilidades? 6.
Porque as duas já dirigiram, pode dirigir qualquer um dos outros 6. Sim ou não? Fácil! Fala, de graça, fácil! Matemática de graça! Mas que é isso? Vamos lá. Vamos que vamos, Raul Bonito. Meu Deus! Nunca foi tão fácil. Vamos para frente. Isso aí é para mostrar o erro. Não vou falar nem do erro para não confundir a cabeça de vocês, tá? Isso aí era para mostrar um erro, se eu começasse pelo último. Que é o que você estava perguntando. Se eu começar pelo último, eu teria 10 possibilidades. Porque se eu começasse pelo último, eu ia estar começando bem assim. Ah, no último trecho, o 0 já descansou, então ela poderia dirigir no último trecho. Então, mas é por isso que eu falo, eu começo pela exigência. A exigência, qual é a exigência? Eu não quero dirigir no primeiro trecho. Essa é a exigência. Ela fez uma exigência. Não coloca para eu dirigir no primeiro trecho que vai dar ruim. Não é fácil matemática? É só interpretar, difícil é o português. Olha lá. Pessoal, olha essa questão aqui. Ele fala bem assim, ó. Vamos ver se vocês acertam. Quantos são os números naturais de 3 algarismos distintos que são divisíveis por 5? Hoje é para sair daqui com a cabeça doendo. Vou assistir essa aula minha amanhã, lá de novo, lá na escola do Legislativo. Ou eu vou pegar daqui mesmo. Eu estou pedindo, das minhas aulas daqui mesmo, eu estou tirando alguns trechos e colocando nas dicas. Essa do 0 a senhora vai para o mundo todo agora, hein? É. No YouTube vai ficar lá também, mas eu também vou colocar no meu Instagram e também vai para a TV Assembleia. Amanhã, 5 horas da manhã, depois 13 horas da tarde, das 13 às 15h30 e depois das 19 às 21h30. Mas como vocês têm aula à noite, vocês vão assistir em qualquer outro horário. Olha aí a exigência. Quantos são os números naturais de 3 algarismos distintos que são divisíveis por 5? Já disse. Ah, eu vou assistir essas aulas de novo. Ok, eu vou postar ela lá. As dicas também. Olha aí, gente. A exigência aí é que eles têm que ser divisíveis por 5. Eu já até dei a dica aqui, ó. Eu nem precisava, mas tá bem aí, ó. Divisibilidade por 5. Quando é que o número é divisível por 5? Quando ele é terminado em 0 ou 5. Tá? Por exemplo, 105 é o número divisível por 5. 510 é o número divisível por 5. O número é divisível por 5 quando ele é terminado em 0 ou 5. Então, eu tenho duas possibilidades. Uma, terminar em 0. A outra, terminar em 5. Pronto, já dei a dica. 50% da questão eu já falei aqui. Essa é fácil, hein, Scabone? Eu gosto tanto desse assunto que se nós amanhecer falando dele aqui, para mim é bom. E cai. Conseguiu essa aí? Ainda não? Dando trabalho aqui hoje, hein? Conseguiram? Conseguiu? Alguém dá um chute? 105. 144 possibilidades. Quantas? 162. Ótimo. Eu já tenho aqui 144. Eita, nós. Quieta aí, rapaz. 144. Na letra B já tem 162. Alguém dá mais? Letra A, 144. Letra B, 162. 100.
Letra C, 100. Alguém dá mais? R$200. Quem que falou? Muito bem, Fogoiazinho. Botei fé em você agora, negócio de pouca coisa. 200. Quem dá mais? Só mais uma. 300. Pronto, o zero agora botou, foi doendo. 300. Gente, vamos entender isso aqui. Na letra E, 300. Pessoal, presta atenção. Eu vou querer que vocês entendam isso aqui. Então ele disse que são números de 3 algarismos distintos, que são divisíveis por 5. Para ser divisível por 5, eles são terminados em 0 ou 5. Olha essa palavra, ou. O ou é soma. Lembra que eu falei lá no início? O E é produto, o ou é soma. São terminados em 0 ou terminados em 5. Então eu tenho que fazer as duas possibilidades e somar. Certo, Scaboni? Olha lá, eu tenho terminados em 0 ou terminados em 5. Se cair um negócio desse lá na Assembleia, vocês vão se divertir. Terminar, porque ele diz que são múltiplos de 5. Então a exigência é múltiplo de 5. Então se é múltiplo de 5, tem que terminar em 0 ou terminar em 5. Então eu tenho que fazer as duas opções. Vamos. Então eu vou fazer as duas opções. Escolhi lá. Primeiro, quantos números pedidos terminam com 0? Presta atenção. Gente, presta atenção. Se eu vou terminar com o número 0, se ele vai terminar com o número 0, ele tem quantas possibilidades de terminar? Isso. Se ele vai terminar com o número 0, ele tem quantas possibilidades de terminar? Uma, que é o 0, ele está falando. Ele vai terminar com o número 0. Certo? Se ele escolheu terminar com o número 0, então ele tem uma possibilidade de terminar, que é o 0. Que ele já escolheu, ó, vai terminar com o 0. Então ele tem uma possibilidade de terminar. Agora eu volto para cá. Pessoal, ó, número de 3 algarismos distintos divisível por 5. Então, pessoal, se ele não fala que é decimal, então se ele usou, ele disse distintos, ó, distintos. Se ele usou um número aqui que é o 0, sobrou quantos para cá? Isso, 9. Muito bom. Então, 9. Então agora sobrou quantos para cá? 8. Beleza? Sim ou não? Então, por enquanto, nós temos ali 9 e 8, certo? Agora, vamos escolher, ou ele termina com 0, ou ele termina com o 5. Então, vamos escolher agora. Agora comigo. Comigo. Se ele vai terminar com o número 5, ele tem quantas possibilidades de terminar? Uma, que é o 5. Se ele vai terminar com o número 5, ele tem quantas possibilidades de terminar? Uma, que é o 5, correto? Terminou com o 5. Agora, olha aí o problema que muitos erram. Agora ele tem quantas para cá? Quantas para cá? Quantas para cá? 8. Quem falou 9? Ó, poderia ser 9, mas ele pode começar com 0? Não. Então ele usou o número 5 aqui e não pode começar com 0. Não é isso? Eita porra. Então, ó, ele tem uma para cá, tá? Porque é o número 5. Ele teria 9 para cá, teria, mas ele não pode começar com o 0. Então ele tem quantas? 8. Porque é exceto o 0, tá? Então ele não pode começar aqui, ele tirou o 0. Eu disse, o 0 é um fator complicador, tem que sempre ter cuidado com isso.
Então, ficou 8. Então é quantas para cá agora? 8, porque o 0 volta. Beleza? Então, gente, pelo amor de Deus, não vai multiplicar ali 8 vezes 8 vezes 5. São possibilidades. Vou até tirar esses 8 dali. Não sei se depois. Ah, era 8 vezes 8. Pronto. Então, olha lá. Então a gente tem 8, depois o 8, volta. Fica 8 vezes 8, 64. Então, gente, ou ele termina com o 0, ou ele termina com o 5. Se é ou, é soma. Ou ele termina com 0, ou ele termina com 5. Se é o ou, é soma. Então eu vou somar 72 mais 64, 136. Ainda não acertaram, mas daqui para terminar a aula vocês vão acertar. Vou fazer mais. Nem que eu fico só no princípio multiplicativo hoje. E quando for na quinta eu falo de arranjo, combinação e permutação. Mas vamos aprender isso aí, porque cai. Faço raciocínio lógico dessa forma. Por isso que o professor realmente não pega essa parte. Mas eu acho bom, que aí eu pego. Sequência é mais tranquilo. Tabela verdade é mais tranquilo. Mas quando vai para aí te enche o saco. Mas aí a gente... Por isso que eu vou bater até vocês entenderem. Porque é aí que a gente vai fazer a diferença dos outros que vão errar. Hã? Vamos? Tá. Ok. Coloca hoje também. Dormir é besteira. Posso? Porque a exigência é que ele tem que ser divisível por 5. Então nós escolhemos. Terminou com 0. Então se terminou com 0, beleza. Então aqui o 0 não vai fazer parte, então tem 9 possibilidades. Aí na outra, tem que terminar com o 5. Ok, então já ficou um aqui. Quando eu vou começar, eu não posso usar o 5, porque ele já terminou. E nem o 0, porque eu não posso começar com 0. Aí eu tenho duas exigências, duas restrições, duas condições de existência, como o Fogoió ali preferiu falar. Bom? Vamos lá. Alexandre quer criar uma senha para acessar a sua conta pela internet. Olha aí. Aí já começa a aparecer concurso. Teve uma historinha? Alexandre quer criar uma senha para acessar a sua conta bancária pela internet. Essa senha deve ser formada por 2 letras e 4 dígitos. Então ele quer criar uma senha e a senha deve ser formada por 2 letras e 4 dígitos. Essas letras são necessariamente vogais e deve aparecer nas 2 primeiras posições. Para escolher os algarismos, exige que eles sejam distintos e que o último dígito seja par. Quantas senhas diferentes Alexandre pode criar? Ai, dá entrada de A. Bruta. Essa aí vale uma caixa de bombom. Sério, para eu pagar na quinta-feira. Uma caixa de bombom. Ou melhor, vou trazer um chocolate melhor. Vou trazer um Cacau Show. Panetone não, porque panetone tá... Tem muita gente entregando panetone por aí. Não, mas... Hã? Panetone é bom também. Vai?
Mas essa deu fácil. Qual? Pensei que tinha falado a quantidade. Olha, só aí a senhora já falou duas. O A e o O, o A e o I, o A e o E, o I e o E, o I e o U, o E e o U, o E e o O. Tudo são possibilidades. 4. É senha. É senha de banco, não pode ser tão fácil assim. 4 eu saco o dinheiro de vocês na hora, se esquecer o cartão. E, gente, agora deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Em senha de banco, o 0 é algum fator complicador? Não. Não é. Você pode escolher a senha lá 0836, por exemplo. Esse Cabone, o senhor pode fazer um favorzinho aqui? Ah, beleza. Pronto? Quanto? 90 mil. 60 aí? 67 mil. 72 mil. Olha lá, então a gente... Oh, o povo agora ficou com medo, não. É muito número. 90 mil. $67.200. Quanto foi a sua? 72 mil. Divide, portanto, tira a média. 37.800. E aí, Lucélia, quanto deu a sua? Quanto? 125? Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quando ele vai... Obrigado. É aqui, ó. Isso aqui é do que vai disputar a final mundial. Então, ei, quando você tem uma senha, ela é composta ali, só para vocês entenderem comigo, ela é composta por dois dígitos, duas letras. Duas letras e quantos dígitos? 4 dígitos. Ela é composta por duas letras e 4 dígitos, ou ela é composta por duas letras ou 4 dígitos? É E ou O? E, então vai ser produto, não é isso? Primeira coisa. Né? Então ela vai ser composta por duas letras e 4 dígitos. Então tem um produto. Então vamos lá, comigo agora. Então, ele diz que tem que ser letra distinta? Não. Então, são quantas vogais? 5. Então, para escolher a primeira letra, eu tenho quantas possibilidades? E para a segunda? Porque ele não disse que eram distintas. Porque você viu quando ela estava falando aqui? Né? Ela falou assim, professor, pode ser o A e o E, pode ser o A e o U, pode ser o A e o I, pode ser o A e o O.
Pode ser o E e o O, pode ser o E e o I, pode ser o E e o U. Pode ser o I e o O, pode ser o I e o U. Pode ser o O e o U. Pode, mas pode ser o A e o A, o E e o E. Porque ele não diz que tem que ser distinta. E senha pode repetir letra. Placa de carro pode repetir letra. Pode repetir número. Porque ele disse em algum lugar aí que tem que ser distintos? Não. Então eu tenho, beleza. Agora olha lá. Agora ele disse pra gente, ó, exige que eles sejam distintos e que o último seja par. Não é isso? O último seja par. Então se é par, eu tenho aqui, ó, a pergunta que ela fez, professor, o zero ali vai ser considerado como par? Falei, vai, porque se ele é o último dígito, por exemplo, 10 é um número par, 20 é um número par, então se ele é o último dígito, ele faz o outro virar par, então ele é par, beleza? Quando é que o número é par? É quando ele é terminado com o número par. Então, 0 pode ser o 0, para vocês entenderem, ó. O 0, o 2, o 4, o 6 e o 8. Então, eu sempre tenho que ir primeiro para a exigência. A exigência está aqui, ó. A exigência, a restrição, a existência, como ele disse ali para a gente. Tá? A existência, a exigência, ficar com o que ele colocou, que talvez fica melhor para vocês entenderem. A exigência, a existência. A existência é que a senha tem que terminar com o número par. Então ele vai terminar com 0, 2, 4, 6 ou 8. Um deles. Agora, termina com eles todos ao mesmo tempo? Não, são possibilidades. Então, se do 0 ao 9 são 10 números, e eu usei um aqui para terminar, e aqui ele não está dizendo que são elementos distintos, então sobra quantos para cá? 9. Quantos para cá? Quantos para cá? Pronto. Agora é só multiplicar. Então a gente tem lá. A resposta será 5 vezes 5 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 5, 63 mil. Andaram perto. Ei, raciocínio lógico bom, hein, gente? Então, tem que entender, ó. Aqui ficou tudo claro. Ele tinha que os dois primeiros têm que ser compostos por letras. E disse que as letras são vogais, mas não disse distintos. É por isso que eu falei para vocês, tem que começar pela exigência. Ele disse que tinha que ser vogal, mas não disse que tinha que ser distintos. Então, se eu usou 5 na primeira, pode usar 5 na segunda. É senha. Senha pode repetir letra. Aí ele disse que ele agora vai utilizar 4 dígitos, mas diz que o último tem que ser par. Olha a exigência aqui, ó. O último tem que ser par. Se tem que ser par, pode ser 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, usei uma aqui. Se era 10, eu usei uma aqui, ficou 9. Agora usei outra aqui, ficou 8. Usei outra aqui, ficou 7. Professor, quando eu for assistir essa aula de novo, lá no YouTube, ou lá de novo, na TV Assembleia, ou lá no seu Instagram, eu vou entender isso bom. Vogais. 5 vogais. Ele diz que são 2 letras, ó, 2 letras e 4 dígitos. Essas letras são necessariamente vogais. São quantas vogais? 5. A, E, I, O, U. Tem que ser uma dessas. Então eu tenho 5 aqui ou 5 aqui. Ele queria letras vogais. Letra. Mas são possibilidades. Quando você vai escolher a senha, você vai escolher a senha. Aí você tem quantas letras que você vai colocar aqui? 5 letras, qualquer uma delas. Aí pode repetir letras, você tem 5 letras de novo para colocar aqui, qualquer uma delas. Você está colocando a quantidade de letras, a possibilidade de letras. Vamos mais? Olha aqui. Eu vou tentar deixar isso aí mais claro para vocês agora. Tem mais 4 questões aí desse assunto que eu quero explicar. Vai chegar, vai chegar.
Ó, gente, quiser tirar foto aí, pode. Depois, quiser olhar isso lá no Instagram, pode. Essa que eu vou colocar aqui agora é a que eu vou colocar também como minha dica lá no Instagram. Quando ele fala assim, ó, regra do tracinho, que é o que nós estávamos fazendo, mas vou tentar esclarecer ainda mais para você. Regra do tracinho. Primeira coisa, começar pela restrição, pela exigência, pela existência. Está aí o que nós estamos falando o tempo todo. Você vai começar pela restrição, pela exigência, pela existência. Vou ficar com a definição dele ali, e aí eu estou usando a definição dele para vocês não esquecerem, nem ele esquecer mais nunca. Porque foi ele que trouxe a palavra. Eu sempre acho que em matemática é bom isso. Você resolve a questão e cria outra parecida com aquela, com suas palavras. Aí você não esquece mais. Cria outra e resolve. Cria outra e resolve. Ah, o professor falou lá que era com 4 dígitos. Agora eu vou fazer uma com 5, outra com 3. Aplicou 2 iguais, tchau. Não esquece mais nunca. Então, a outra condição. Quando for para outro tracinho, considerar que usou um elemento no tracinho anterior. Quando falar distintos, ou seja, diferentes, né? Vai para o outro tracinho. Se ele diz que tinha que ser elementos distintos, então considera que já usou um no anterior. Vai, né? Motoristas distintos. Opa, era 5, agora só posso usar 4, agora só posso usar 3, agora só posso usar 2, agora só sobrou 1. Tá? Então, sempre que vai para o outro tracinho, vai tirando um elemento. Quando ele fala, é distintos. Quando ele não fala, que nem na letra ali, na vogal, ele não falou. Tá? Na vogal ele não falou, ele disse que tinha que ser 2 letras, mas não disse distintas. Vamos trabalhar agora 4 questões para vocês resolverem. Essas vocês vão acertar tudo. Essa eu creio. Beleza? Olha aí, vamos pegar uns exemplos. Com os algarismos 2, 3, 4, 5, 6 e 7, determine quantos números de 3 algarismos podem ser formados. Vai! Quero mais ninguém errando essa. Agora fácil. Descruza o braço. Isso. Descruza o braço e escreve aí. Na quinta-feira nós vamos falar de permutação. Cai muito. Hoje eu já vi que não vai dar tempo. Nós vamos sair daqui hoje, nem que seja com a cabeça cansada, mas quando vocês assistirem de novo essa aula, vocês vão poder estar mais esclarecidos, eu penso. Quanto? 216, letra A. 216, letra A. Ah, agora não. 216, 216, alguém dá mais? Hã? 216, letra A. Quanto? 210. Mais alguém? 210? 213. Pelo menos nós estamos ali, né? Entre 216, 213, 210, 240. Oi? 210, 120, 120, 120. Quem dá mais? Quem dá mais? 210 mesmo? 210.
Só um minutinho aí, gente. Duzentos e 213. Então nós temos 213, 216, 210, 240 e alguma coisa ali. 120. Podemos fazer? Vamos lá. Ver onde é que ainda está pegando. Primeira coisa. São quantos dígitos? 6 dígitos, né? Ah, professor, está indo até o 7, mas ele começou do 1? Não. Não. Tem 0? Não. Então é o 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então tem 6 dígitos. Que lindo. Então, 6. Para escolher o primeiro número, eu tenho 6 possibilidades. E para escolher o segundo? Quantas? 6, porque ele disse que é distinto em algum lugar. Não inventa a palavra que ele não colocou. Ele não está dizendo que é número distinto. Ele diz, com os algarismos 2, 3, 4, 5, 6 e 7, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dígitos. Determine quantos números de 3 algarismos pode ser formado. Então, para o primeiro número, eu tenho 6 possibilidades. Para o segundo, 6 de novo, porque ele não disse que era distinto. E para o terceiro, 6 de novo. Estou vendo que alguns aí acertaram o número e erraram a multiplicação. É 6 vezes 6 vezes 6. Ou seja, 216. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, 216. Ó, vamos lá, de novo. A senhora tem quantos dígitos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dígitos. Para formar número de 3 algarismos distintos. 1, 2, 3. Para o primeiro dígito, 6 possibilidades. Para o segundo, 6 de novo, que não apareceu a palavra distintos. Para o terceiro, 6 de novo, que não apareceu a palavra distintos. Porque não apareceu distintos. A senhora poderia utilizar o número 777. Apareceu o 7 3 vezes. Vocês têm que tirar que eu estou usando o número 6. Não estou usando o número 6, eu estou usando possibilidade. Tem a quantidade de 6 números lá. Então eu tenho 6 possibilidades aqui, 6 possibilidades aqui, 6 possibilidades aqui. São possibilidades, não o número 6. Isso, aí é o 120 que eles falaram ali. Se fosse distinto, era 6, 5 e 4. 6 vezes 5, 30, 30 vezes 4, 120. Isso. Beleza? É, se fosse do 1 ao 7, aí beleza. Aí seria 7, 7, 7. Hã? Então, a senhora tinha bem aqui uva, abacaxi, morango, piqui, mamão, manga, abacate. A senhora vai usar o abacate aqui, o abacate aqui, o abacate aqui. O abacate é o 6, pronto. Não importa, não é o número, é a quantidade. Tem quantos números ali? A senhora então tem quantas, qual é a quantidade que pode começar? E ele disse distinto. Então a senhora tem quantas quantidades aqui de novo? Ele disse distinto. Então a senhora tem quantas quantidades aqui de novo? Pronto. Ele colocou aqui, ó. Ele colocou aqui uma polpinha de fruta de morango, abacaxi, mamão, manga, acerola, uva e kiwi. 6 tipos de polpa de fruta. Aí tem lá 6 tipos de polpa de fruta. Tem muitas polpas de fruta aqui do mesmo sabor, mas tem 6 tipos. Aí um chega e fala assim, usa 3 saquinhos desse aí para fazer suco aqui para nós. Aí a senhora fala assim, eu que vou fazer o suco, eu posso repetir ou não. Então, para o primeiro saquinho, a senhora tem quantos sabores? 6. E para o segundo saquinho? 6 de novo, que a senhora pode repetir. E para o terceiro saquinho? 6 de novo, que a senhora pode repetir. Mas se alguém falasse assim, eu quero que tenha os 3 sabores distintos. Para o primeiro sabor, a senhora tem quantas possibilidades? E para o segundo? 5. E para o terceiro?
Pronto, é quantidade, possibilidade. É. Beleza? Com os algarismos 3, 4, 5. Eu fiquei tirando da agora para frente o 0 e 1 para mostrar para vocês que são possibilidades. Ah, não, foi até o número 7. Eu tenho, não, olha o tanto de números que eu tenho lá. Tem que contar. Ó. Com os algarismos 3, 4, 5, 6 e 7, determine quantos números de 4 algarismos distintos podem ser formados. Agora vocês vão acertar. 4 algarismos distintos podem ser formados. Quanto? 120, 60, 120. Quanto? Levantou o braço lá para falar assim. 60. Alguém dá outro número diferente de 120, 60? 120. 125. 122. 120. Já vou agradecendo vocês pela presença aqui hoje. Muito bom. (120) Tirar da prova. (120), tá vendo? 120. Beleza. Olha lá comigo. Vamos para as palavras-chave da questão. Eu tenho quantos algarismos aqui? Isso, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sim ou não? Isso. 1, 2, 3, 4, 5. Determine quantos números de 4 algarismos distintos podem ser formados. Para o primeiro dígito, eu tenho quantas possibilidades? Lindo isso. Para o segundo, 4, porque agora ele disse distintos, a regra do tracinho. Olha a regra do tracinho. Primeira coisa, eu observo a exigência. Segunda coisa, eu observo se tem a palavra distintos. Se tiver, para o tracinho posterior, sempre diminui 1. Então, 4. E agora? 3. E agora? 2. Então, eu tenho 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. Vocês acertaram. Fácil. Mamão. Professor, eu estou entendendo. Eu pensei que eu não ia entender isso nunca. Vou lhe dar presente de Natal. Oi? Tá. Pronto, olha aí, ela falou assim, professor, quando não tiver o número, quando tiver a palavra distinto, é diminuir. Quando não tiver, é só... Olha aqui, é isso mesmo, ó. Quando tiver a palavra distinto, lembra da regra do tracinho? Regra do tracinho, regra do tracinho. Regra do tracinho. Quando for para o outro tracinho, considerar que já usou um elemento no tracinho anterior. Quando falar distintos, ou seja, diferentes. Então, vai para o outro tracinho, apareceu a palavra distinto, vai diminuindo 1. Porque o mesmo motorista não pode dirigir. Era 5 motoristas, dirigiu, agora vai trocar de motorista, ficou 4. 2 já dirigiram, agora não pode mais, só falta 3. Não pode mais, agora só falta 2. Sempre vai, né? Então, olha aí, foi isso que nós fizemos aqui. Aqui não tinha distintos, né? Aqui não tinha distintos nessa,
Por isso que nós não diminuímos, porque não apareceu a palavra distintos. Quando não aparece a palavra distintos, é só... Né? Então, olha lá, é só 6, 6, 6, porque tinha 6 na quantidade. Agora apareceu a palavra distintos. Apareceu a palavra distintos. Apareceu a palavra distintos. Se apareceu a palavra distintos, vai diminuindo de um tracinho para o outro. Não é isso? Olha lá. Então, como eram 5 dígitos, usou agora ficou 4. Usou 2, agora ficou 3. Usou 3 dígitos, agora ficou 2. Multiplica tudo. Ficou 5 na primeira, e 4 na segunda, e 3 na terceira, e 2 na quarta casa. Certo? Certo? O ou é soma. Vamos lá. Mais uma. Com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Determine quantos números pares de 3 algarismos distintos podem ser formados. Agora apareceu par. Noventa, 6, 90, 90. Quarenta e oito, 40, 90, 96, 48, 40, 90. E aí, gente? Por aqui. 6. Não. Jogador caro. Jogador caro. Não. 90. Gente, olha aí. Primeira coisa. Número de 3 algarismos distintos. Eu tenho 3 casinhas lá, não é isso? Agora ele diz que tem que ser número. Quando é que o número é par? Quando ele termina com o número par. Beleza? Então, o número é par quando ele termina com o número par. Eu vou colocar os tracinhos aqui, ó. Por que eu fiquei falando regra do tracinho? Eu vou colocar o tracinho bem aqui, peraí. Se não entender, por favor, faz favor de perguntar. Pessoal, não pense nem de longe na sua vida que eu acho ruim que você pergunta. Eu não. Eu quero que você acerte. Eu acho ruim é quando você erra. Lá na prova. Aqui pode errar também. Errou aqui, tira a dúvida. Primeira exigência, 3 tracinhos. Regra do tracinho. Regra do tracinho. Primeira exigência, 3 tracinhos. Porque ele diz que são 3 algarismos. Até aí, alguém tem dúvida? Não. Aí, a segunda regra do tracinho. Eu tenho que ir para a exigência, não é isso? Pela restrição. Qual é a exigência? Que o número seja par.
Então, o número é par. Então, para o número ser par, nós falamos que o número é par quando ele termina com algarismo par. Então, eu tenho quantas possibilidades de terminar ali? 3. Eu posso terminar com 2, com o 4 e com o 6. Até aí me diz se alguém tem dúvida. Porque se o número é par, ele tem que terminar com o número par. Então, eu tenho 3 possibilidades de terminar. Pronto, ó. Então, aqui, ó. Aí, sabe por que eu queria que vocês entendessem? Senão, vocês iam falar bem assim para mim. Uai, não é um número, não tem que ser número par. Como é que está terminando com 3? Ele não está terminando com o número 3, não. Ele tem 3 possibilidades de terminar. Ele pode terminar com 2, com 4 ou com 6. Ele tem 3 possibilidades de terminar. Sim ou não? Sim. Mas ele termina com os 3 ao mesmo tempo? Não, ele termina com uma delas. Aí terminar com as 3 é doido, vai ficar sem nada, né? Então ele termina com uma delas. Ou termina com 2, ou termina com 4, ou com 6. Tem 3 possibilidades de terminar. Possibilidades. 3 possibilidades de terminar. 2, 4 ou 6. Mas ele termina só com uma desses caras aqui, ó. Só um deles, sim ou não? Sim. Agora, eram quantos dígitos? 7. Então, se ele diz que é distintos, disse, tá aqui, ó, distintos, ó. Distintos está aqui. Então, se eram 7, ele terminou com quantas? Com quantas? Uma delas. Ele tem 3 possibilidades de terminar. Mas ele usa uma aqui, não é isso? Uma delas, vai terminar com uma delas. Então, se eram 7, como vocês falaram, e usou uma aqui, sobrou quantas para cá? 6. Então, sobrou quantos para cá? 5, porque ele disse que é distintos. Tá? Alguém acertou? Oi. Sim. O número é par, por exemplo. 530. É par ou ímpar? Não. Porque olha lá. Determine quantos números pares de 3 algarismos distintos podem ser formados. Por exemplo, se eu tivesse o número aqui, ó, 534, é par ou ímpar? Par. Mesmo que você usou nas 2 primeiras casas ímpar, para um número ser par, basta que o último algarismo seja par. Então, o último algarismo tem que ser par. Então, para ele ser um número par, obrigatoriamente tem que terminar com 2, com 4 ou com 6. Obrigatoriamente. Mas aí termina com um deles. Por exemplo, o número 352, ou 354, ou 356. Né? Terminando com um deles, é par. Beleza? Oi. Pode perguntar. Por favor. Não. 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 A exigência, ó, com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, determine quantos números pares de 3 algarismos distintos. O que é um número de 3 algarismos? É um da centena. Aí aqui nem ia ter possibilidade se fosse assim. Sabe por quê? Só tem quantos pares ali? 3. Então, se você fosse pegar só os pares, aí você, eu posso ter
terminar com 3, 2 ou 1, né? Mas olha aqui, ó. Para ele ser par, basta que o último algarismo seja par. Para o número ser ímpar, basta que o último algarismo seja ímpar. Então, ele quer que forme números pares de 3 algarismos distintos. Números pares de 3 algarismos distintos. Por exemplo, o 342 é um número par. O 352 é um número par. O 754 é um número par. Então, são números pares de 3 algarismos distintos. Não é que os 3 dígitos têm que ser par. Ele quer números pares de 3 algarismos distintos. Ele não falou números pares de 3 dígitos pares. Ele disse que ele quer um número par de 3 algarismos distintos. Tá? Ele não disse para você formar números com 3 dígitos pares. Ele falou que ele quer um número par. Tá? Número par não tem que ter todos os dígitos pares. Números ímpares não tem que ter todos os dígitos ímpares. Cuidado, para não dar entrada de ar. Fosse de 4, aí aqui você ia ter 3 possibilidades para cá, 6 para cá, 5 para cá e 4 para cá. Olha aí. Então. Aqui eu coloquei errado, ó, porque na hora que eu resolvi eu não ouvi a palavra distinto. Ó. Eu mesmo ia errar. Eu ia perder a caixa de bombom. Eu ia perder a caixa de bombom. Se fosse igual o professor de antigamente, eu falava assim, coloquei só para vocês perceberem o erro. Coloquei só para ver se você ia perceber o erro. Dá recurso. Tranquilos? Vamos mais uma. Com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 9. Olha, eu dei um pulo lá para você não pensar que está indo até o 9. Com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 9. Determine quantos números pares, olha aí de novo, ó. Pares de 4 algarismos distintos podem ser formados. Então, se fosse nessa pensando igual você, essa não teria nem possibilidade de responder, porque não tem 4 par aqui dentro. Então, a pergunta dessa não poderia existir nesse concurso. Tá? Ó, quantos números pares de 4 algarismos distintos? Mas não tem 4 par aqui, eu vou anular. Tá? Cuidado. 120 já saiu a primeira resposta ali. 120 já saiu a segunda resposta. Cento e 240. Opa, 120, 240. Cento e 240. Cento e 240. Alguém dá mais? Ou menos? Mais valores, né? Oi. Saiu? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Algum de vocês aqui fez a prova da PM lá no Pará, na semana agora? Teve alguém? Não, porque teve um rapaz ali que falou comigo, aí ele disse que ia estar aqui hoje. Eu falei, não, leva que a gente comenta lá na hora. Eu não vi a prova não, mas se tivesse aí, eu ia olhar a prova e a gente comentava aqui. Resolveria ela com vocês. Ou então, se alguém fez, eu souber que fez, manda no meu Instagram lá, que aí eu vou pegar as questões lá que eu vejo que pode ter possibilidade para a Assembleia e eu comento ela
na quinta-feira, que eu vou ficar só resolvendo exercício. E aí, 120, 240, 120 também, 120, 240, quanto? 80. Olha lá, gente. Vamos para as exigências? Vamos para as exigências. Ele diz que ele quer números pares, uma exigência par, de 4 algarismos distintos. Tudo bem comigo aqui? Sim ou não? Sim? Beleza. Números pares de 4 algarismos distintos. Então eu vou abrir aqui os 4 algarismos. Regra do tracinho. 2, 3, 4. Pode falar se não entender. Até aí, algum fogoió apresenta dúvida? Não? Aí ele diz que tem que ser número par. Quando é que o número é par? Quando termina em par. Isso, terminar em número par. Então, eu tenho quantos números pares ali que pode terminar? 2 ou 4. Beleza. Até aí, alguma dúvida? Não? Bom, gente, o bom é de vocês tirarem dúvida, que mesmo que você fique com raiva, depois você não esquece mais. Não concordo com esse camarada. Não concordo, mas vou responder igual ele falou, que é para me acertar no dia da prova. Depois eu discuto quem inventou a matemática. Né? Mas faça, estou pedindo, faça. Então eu tenho... Ixi, ficou ruim. Conseguiram enxergar aí, gente? Ficou ruim aqui, né? Aí eu tenho... Então, ó, 2 possibilidades, porque ele é par. Ele vai terminar com o número 2 ou com o número 4. Beleza? Até aqui, ó. Vamos comigo, tem que entender isso. Até aqui, alguém tem dúvida? Não? Então ele é par. Ele tem que terminar com o número par. Não é isso? Aí, agora, isso tem que estar entendido. Ele é par. Ele tem que terminar com o número par. Ele é ímpar. Ele tem que terminar com o número ímpar. Depende. Par ou ímpar, né? Depende da questão. Ele é par. Tem que terminar com o número par. Ele é ímpar. Tem que terminar com o número ímpar. Termina com quantos números lá? Tem possibilidade. Aí eu tenho 5 motoristas, mas só dirige um de cada vez. Ele tem 2 números para terminar, mas só termina com um de cada vez. Então, eram quantos dígitos no total? Ó, eu tinha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, correto? Se eu usei quantos aqui? Quantos? 1. Então, sobrou quantos para cá? 5. Ixi, Maria, foi lá longe. 5. Quantos para cá agora? 4. Quantos para cá agora? 3. Então eu tenho 20, 60, 120. Opa, agora acertaram. Pare. 4 dígitos, você tem 2 pares lá para terminar com ele. Ah, ok. Essa é uma boa pergunta e eu estava pensando que eu ia embora daqui sem ouvir ela para eu não ter que ter trabalho. Ó, gente, a pergunta dela é bastante interessante. Fico feliz porque mostra que você está entendendo. Ela falou bem assim, ó. Ei, por que naquela hora lá eu fiz bem assim, ó? Porque se... Aqui, professor, pode terminar com 2 ou 4. E por que naquela hora lá eu fiz bem assim? Ele podia terminar com 5 ou 0. Aqui ele pode terminar com 2 ou 4. Eu fiz direto. E lá você ficou com a historinha de terminar com 5 ou 0 e eu tive que somar. Por que aqui você está explicando de um jeito e ele está explicando do outro? Show a sua pergunta. Qual o seu nome, Fogoió? Gabriela. A Gabriela trouxe a pergunta da noite.
É isso aí mesmo. Por que, professor? Ela mostrou que está entendendo. Espera aí. Por que então? Eu já entendi aqui, só que eu pensei que desse jeito aqui é que eu fazia lá. Aí lá você faz com 0 ou 5 e soma. E aqui tu faz com 2 ou 4 e multiplicou. Ele pode terminar com 2 e pode terminar com o 4. Lá ele pode terminar com 0 ou pode terminar com 5. Por que que um é soma e o outro é produto? Beleza. Porque o 0 é um fator complicador. Só por isso. Por quê? Porque se fosse qualquer outro número lá, dava para fazer assim. Mas o 0, ele te exclui uma possibilidade. Então, por isso que a gente delimita. Tá? Por isso que a gente delimita. Porque se você fosse terminar lá com o 0, você tem 5 possibilidades. Porque o 0 você já terminou com ele, então ele não exclui o 5. Mas se você terminar com o 5, você vai ter só 4 possibilidades. Porque o 5, ele não exclui o 0, mas você não pode começar com o 0. Então, toda vez que aparecer o 0, você tem que abrir 2 possibilidades. Aí, mas professor, aqui seria então 120, né? 120. Mas suponha que você tivesse bem assim, para eu te provar que também dá certo daquele jeito. Então, vamos lá. Eu quero terminar com o... Boa pergunta, Gabriela. Show. Eu quero terminar... Professor, ele não tem que ser par? Então, se ele é par, ele tem que terminar... Olha aí, gente, a pergunta dela pode trazer um esclarecimento se você achar mais fácil assim. Professor, ele não é par? Se ele é par, ele tem que terminar com 2, ou ele tem que terminar com o 4. Não é isso? São os 2 pares que tem aí, correto? Ele tem que terminar com 2 ou ele tem que terminar com 4. Aí você vai lá, terminando com 2. Pronto. Terminando com o 2. Então você abre aqui as 3 casinhas. Terminando com o 4. Abre aqui as 3 casinhas. Se ele vai terminar com o número 2, ele tem quantas possibilidades para terminar? Uma, que é o número 2. Certo? Aí tira o 2 de lá. Terminou com 2, tira ele. Tem quantas agora? Quantos números para cá? 5. Não é isso? 5. Eles eram quanto? Eles eram 6. Aí, ó. Observa. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se eu terminei com o número 2, eu tenho 5 para cá. Aí, se eu terminei com o... Aí, agora eu tenho quantas para cá? 4. Então, eu teria 20 possibilidades. Não é isso? Se ele for terminar com o 4, eu tenho quantas possibilidades de terminar? Uma, que é o 4. E aí, eu tenho quantas aqui? 5, né? E eu tenho quantas aqui? 4. Eu teria 20 possibilidades. Professor, então, por quê? Isso aqui eu vou utilizar quando eu tenho a restrição do número 0. Aqui, quando eu não tenho a restrição do número 0, eu posso utilizar esse cara de forma direta de resolução aqui, tá? Então, eu tinha lá as possibilidades de terminar. Apareceu o 0, abre. Não apareceu o 0, faz dessa outra forma. Beleza? Agora com o 0, para terminar. Com os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Opa, 7 não. Com os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, determine quantos números ímpares. Aí, bom que foi ímpar, né? Aí não vai te dar confusão. Vai dar maior. Com os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos números ímpares de 4 algarismos distintos podem ser formados? Essa aí é para terminar. E ela é chata. Porque o 0 vai ficar no meio. O 0 vai te encher o saco aí. Para a gente fechar com chave de ouro. O professor vai fazer mais 20 dessas para a gente entender na quinta-feira. Fácil.
Eu quero que vocês entendam que torçam para cair. Oi? 300? São, vamos lá, vamos pegar restrições aqui. 400, 300, 400, pode ser só um erro de multiplicação aí, de um ou do outro, não sei. Com os algarismos, determine quantos números ímpares, exigência ímpares, de 4 algarismos distintos, segundo a exigência. Então, vamos lá. Primeiro, botar a regra do tracinho. 240 a 540. Então, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4. Certo? Sim ou não? Sim? Todos sim? 1, 2, 3, 4. Agora, se ele é ímpar, ele tem que terminar com o número ímpar. Por exemplo, ó, o 421 é ímpar? Então, na realidade, tem que ser de 4, né? 421 ainda está na centena. O 4.321 é ímpar? É, porque terminou com ímpar. Então, se ele é ímpar, a exigência aqui, ó, ímpar, ele tem que terminar com o número ímpar. Então, quais são os ímpares ali? 1, 3 e 5. Até aí alguém tem dúvida? Massa, vocês estão entendendo, velho. Agora tá facinho pra gente encaixar isso no final. Até aí, alguma dúvida? Não? Beleza. Então tem quantas possibilidades de terminar? 3, porque tem que terminar com o número ímpar. Galera, muito massa. Mas, professor... 3. É verdade, não esqueça de assistir a aula do Júnior Cabeçudo daqui a pouco. Né? 10 horas, Júnior Cabeçudo. Assiste lá. 10 horas, Júnior Cabeçudo. Mas, professor... Olha lá. 3 possibilidades de terminar. Sim ou não? Sim. Aí eu pergunto. Termina com as 3 ao mesmo tempo? Que lindo. Essa questão, ela é... Eu ia falar uma coisa aqui, né? Mas ia ficar gravado. Mas essa questão é boa. Né? É boa. Então, olha aí, ó. Galera, se entender essa aqui, nós ganhamos a noite. Aqui é exceto quem, hein? Isso, lindo, pai. Exceto 0. Exceto o 0. Comigo, todos comigo agora, ó. Pra gente fechar com chave de ouro. Que aula, professor, para confundir minha cabeça. Ok, que bom. Ó, exceto o 0. Então, eu tinha quantos números lá? 7. Eu usei quantos aqui? Quantos aqui? 1, beleza? Então, se era 7, eu usei um aqui, ficou quantos? 6. Mas o 0 pode entrar? Então, é quantos aqui? Beleza. Agora o 0 volta. Ó, o 0 voltando no final. Volta, 0. Aí o 0 voltou. Isso. Quando o 0 volta, repete o número. Não esquece isso mais nunca. Quando o 0 volta, repete o número. Então era 5 sem o 0. Usou 1 e o 0 volta. Então é quantos aqui? 5. Quantos aqui agora? 4. Então, 5 vezes 5. 25 vezes 4. 100 vezes 3. 300. Gente, valeu demais. Muito obrigado pela noite de hoje. Muito obrigado. TV Assembleia do Tocantins, uma emissora da Rede Legislativa.